Oi, gente. Bom, esse vídeo é para a gente conversar um pouquinho sobre oráculos e qual a importância deles na nossa vida. Bom, oráculos, né, desde que o ser humano é ser humano, né, ele sempre teve muito contato com essa história dos oráculos. E a gente sabe disso por conta, né, das várias mitologias que tem por aí. E até pelo oráculo de Delfos, né, que era uma região super conhecida na Grécia Antiga, onde também tinha muito esse lugar, né? E o que é o oráculo, né? O oráculo serve muito como se fosse um guia, na verdade, né? Para que pudesse nos direcionar nas nossas escolhas, como se fosse uma bússola. Então, acho que os oráculos sempre tiveram essa importância, né, em todas as civilizações, não só para poder explicar, né, o inexplicável, ou mesmo para poder prever coisas, mas que no fundo pudesse direcionar mesmo, né, alguns caminhos quando você está questionando eles. Uma coisa legal que dá até para ver dentro do filme da Matrix, né, na conversa do Neo com o Oráculo, fica muito legal, assim, a troca e o entendimento, né, que como o Oráculo ajuda ele a ter mais noção sobre as coisas. E até, né, dentro da fala tem uma coisa que ela fala, né, Oráculo, que você só vai receber as informações que você está preparado para receber. Então isso é muito importante também. E qual a diferença do tarô para os oráculos? A diferença básica é por conta da estruturação mesmo, né? Já que o tarô é composto aí, né, por uma estrutura física fixa, né, de 22 arcanos maiores, temos os 56 arcanos menores também. E os oráculos, hoje em dia, a gente tem, né, uma disseminação muito grande de possibilidades de oráculos. Eu vou até contar um pouquinho sobre os meus oráculos, mas a ideia também é que você pode também ter oráculos, né? Aí no seu dia a dia. Às vezes um livro, né, pode ser um livro de poema, pode ser um oráculo também, ou seja, né, tudo vai de como você conversa com aquilo, como é que você intenciona. E, por exemplo, você pode pedir, eu queria uma mensagem do universo para poder me direcionar em relação a tal coisa. E aí você fala, eu queria abrir aqui aleatoriamente um livro, numa poesia tal, né, enfim, vou abrir um livro aleatório e ler aquilo ali, e ver se aquilo conversa com você ou não naquele momento, né? Então, assim, você pode até testando e desenvolvendo isso também. Música também é um grande oráculo. Então, volta e meia quando você coloca para observar um pouco, né, e observar os oráculos também que eu estou falando, tem muito da gente observar esse lugar simbólico, né? O universo é simbólico. Então, assim, os símbolos vão aí através de geração por geração nos contando histórias, né, nos contando narrativas. Então, por isso que é muito interessante a gente estar em contato com esses oráculos também. E a música, ela tem muito desse lugar também. Se você, às vezes, você está num ambiente, quando você presta atenção e você fala, cara, essa letra está conversando comigo nesse exato momento que eu preciso. Então, assim, você pode, né, também ir criando, né, esses oráculos em torno de você. Eu tenho alguns oráculos que eu gosto, né, de trabalhar. Um deles é o tarô, né, enfim, que é meu oráculo mestre, é onde eu iniciei toda a minha jornada de conexão. Eu gosto muito de trabalhar também com esse oráculo que é o Art Oracles, que ele conta um pouco a história dos principais artistas, né, de arte contemporânea, e ele também vai dando dicas, né, a partir da visão desse artista, e é muito legal para a gente trabalhar a criatividade. É um oráculo que eu quero até trabalhar mais, né, nas minhas postagens, para a gente fazer umas dinâmicas mais criativas. Temos oráculos dos orixás, né, para quem tem mais conexão um pouco com essa linha. Eu tenho aqui que eu ganhei, mas tem vários tipos interessantes. Tem um oráculo que eu super gosto também, que são esses dos animais de poder, né? Que são as cartas xamânicas. Então, é legal também porque a partir dos animais, a gente consegue também pegar simbologias para usar, né, no momento da nossa vida, de acordo com aquilo que a gente pede. Um outro oráculo que eu gosto muito, que eu tenho, é esse oráculo da iluminação, que foi um oráculo canalizado, né, em Piracanga, ele é feito em Piracanga, e ele tem muito essa coisa de conexão com a espiritualidade. As cartas são lindas também, né, a questão das artes e da mensagem que vem. Normalmente esses oráculos, né, eles têm uns livrinhos que acabam contando um pouco a história, no caso desse aqui, onde você vai conseguindo, né,
fazer esse trabalho de leitura. Já o tarô, né, normalmente, alguns outros oráculos já exigem um estudo simbólico previamente. Óbvio que você pode fazer o exercício e se conectando, mas ter o estudo, né, desses símbolos que são universais, que é independente do tarô, porque tem várias linhas de tarô, mudarem, tem muito essa conexão com o símbolo original. Então é importante você saber um pouco dessa base para poder abrir as leituras. E eu falei, por que eu falei de oráculo, né? Porque o tarô, os oráculos têm parte importante nesse nosso processo mesmo de individuação, como diria Jung, né? Jung, ele falava também que o homem moderno, ele se descolou tanto do seu inconsciente, né? Que o nosso inconsciente era um grande oráculo nosso, né? O nosso inconsciente coletivo, né? Os nossos sonhos, que é o nosso inconsciente pessoal, era uma forma dessas coisas, dessa simbologia, conversar com o nosso consciente. Então a gente foi se perdendo tanto desse lugar que os oráculos, né? Eles vieram como um resgate mesmo, né? Desse ser humano contemporâneo com esse lugar do seu inconsciente, com esse lugar, com esse universo mais simbólico. Então, né, o tarô ele entra muito como essa ferramenta onde nos ajuda através, né, desse trazer do inconsciente para a consciência, né, de nos conectar com essas simbologias que acabam sendo guias também para a gente, né, que estão dentro da gente. Então é muito legal a gente ir trabalhando, né, principalmente, por isso que eu gosto de trabalhar muito os oráculos, o tarô, como ferramenta de autoconhecimento também, de orientação, de bússola, né, bem com essa definição de oráculo, muito mais do que previsão, do que a gente falar, o que é que vai acontecer no futuro, o que adianta eu falar o que é que vai acontecer no futuro se no presente você ainda não está preparado para receber aquilo. Então, assim, lembre-se que os oráculos têm esse papel, né, de nos direcionar, mas em cima daquelas informações que a gente está preparado e tem ferramentas para poder lidar com aquilo. Então é muito importante, né, a gente poder usar o tarô para poder realmente ser essa bússola, né, essa guiança, esse guia aí com a gente, não só o tarô, como os outros diversos oráculos. E os nossos sonhos, né, gente? Nossos sonhos é um puto oráculo, acho que é um dos primeiros oráculos aí que já nasce acoplado com a gente. Nossos sonhos são muito simbólicos, né? Por isso que tem, enfim, né? Jung foi um super defensor e estudioso também desse lugar dos sonhos com esse universo simbólico, tanto que tem o livro, né? O Homem e seus símbolos, enfim, no processo terapêutico, dependendo da linha que você vai, né? De psicologia, você tem essa parte de interpretação dos sonhos que é super fantástica. Então, e eu até fiz um vídeo para contar um pouco mais sobre esse lugar, porque eu acho bem legal. Então, assim, né, eu acho que os oráculos acabam tendo muito esse papel na nossa vida e espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida também comenta que a gente troca mais uma ideia, tá bom? Obrigada.